o seguinte, uma pergunta para você só. Não, só, eu vou mostrar já. Para você. Se o Zubeldia, porque pelos comentaristas, eu tô fora dessa, tá? Tá. Para aqueles que torcem para o São Paulo, no seu caso, meu irmão está aqui, o João Carlos é São Paulino. Meu irmão Richard está no céu, é São Paulino. Meu pai é São Paulino. Então, pro Júlio Caio, o Caio, vice-presidente aqui, é São Paulino. Né? E você vê que o Caio, que é o vice-presidente aqui, não enche meu saco se eu meter o pau no São Paulo. Mas não enche mesmo. Denis também. Denis Gavassi. O Denis Gavassi é o nosso CEO, ele é São Paulino, irmão. E tá tudo certo. Vamos embora, vamos tocar o barco. Vamos lá. Se todo mundo diz, se os comentaristas e a imprensa, olha, o São Paulo na Libertadores. Se ele sair da Libertadores, o Zubeldia cai ou não? Porque o mais importante é a Libertadores. Porque o Campeonato Brasileiro tá ruim. Tá bom. O que pensar disso? Se ele não passar. Eu acho que cai. Eu acho que Será, um Souza? grande cai. Não tem moral ele, assim? Tem, torcedor? mas tem moral enquanto tá ganhando na Libertadores, né? Uma competição ele tá bem. Mas vamos supor, se ele não estivesse bem da Libertadores, por aquilo que ele está no Brasileiro, ele podia estar perigando para cair, porque estava uns 15 dias atrás. Já estava indo já. É que a base, os moleques da base começaram a surtir efeito, ele começou a botar, né? Não por convicção, mas por necessidade, os moleques começaram a dar resposta. Começou a ganhar jogos, principalmente na Libertadores, invicto na Libertadores, são acho que 12 jogos na Libertadores de invencibilidade. Isso é uma marca importante, né? Desde o ano passado, saiu ano passado para o Botafogo nos pênaltis. Então, o aproveitamento dele é muito bom, mas se não tivesse esse aproveitamento na Libertadores, provavelmente já teria o treinador. Isso aí é fato. Quantos jogos você acha que você jogou na Libertadores pelo São Paulo? Você tem esses números? Como que é? Mas a gente... Você não está escutando o que eu estou falando? Ou alguém está falando no seu ouvido? Alguém falou no meu ouvido. Porque então vocês querem falar com ele, vocês fazem a pergunta para ele, então. Não, é que assim, Não, eu falei... Então, assim, alguém é mentiroso. Você é mentiroso, ou o Cascão é mentiroso, ou eu sou mentiroso. Alguém falou no seu ouvido ou não? Falou. Então, como que não, Cascão? É que eu errei. Aí me corrigiram. São 15 jogos de invencibilidade, eu falei Então alguém 12. falou, né? Então eu não sou mentiroso, né? Vamos lá. São Paulo do Morumbi, quantos jogos você acha que você esteve aí nesses 100 jogos? Nesses 100 jogos aí... Quantos anos você ficou? Quantos Libertadores você disputou? Eu acho que pelo São Paulo eu disputei umas 5. 5? 5 Ou será que você tem uns 25 jogos? Pelo menos 5 por Se edição. botar 5, vai, não por sei. edição. Você foi campeão do mundo. A gente foi O cara campeão ser da campeão do mundo, Libertadores. quantos jogos tem uma Libertadores? Vai fazer 14. 14. A gente chegamos em duas Nós finais. chegamos. Nós chegamos em 2 finais seguidas. Então, você vê, duas finais. Você tem mais de 30 jogos, Souza. Deve ter mais. Você vai ter uns... Dá pra gente saber aí, Kit Kat, quantos jogos o Souza tem. Pega nesse negócio aí, onde o Cascão vai, que é namoro por... Como é que é? Tinder. Não, Tinder. Aí tem o M-Class lá, que você vê as piranhas lá, Cascão. No M-Class, que você fica contratando. Então, aí você tem também agora aí, tem aí esse Fatal aí, Mods. Fatal Mods aí. Um jogo na Libertadores. Lá tem anã, viu, Cascão? Que você gosta de anã? Tem lá anã lá, pra você. Mas tem anão também. Se você preferir, aí é você que sabe, né? Voltando, o Kit Kat ver, quantos números você acha? Eu vou, 44 você fez. Tô chutando um número que eu gosto. Acho que uns 40. Uns 40. Eu perdi um jogo pelo São Paulo. Na Libertadores só? Um jogo. O louco, Souza. Internacional É sensacional. O de 4x1? Perdeu ou você ficou de fora? 2-0? Não, 4x1 que ganhou do Atlético Paranaense. 2x1. Aqui. Foi lá no Beira-Rio, não foi? Não, foi aqui. Foi aqui. Lá foi empate. Lá foi empate. Foi a falha do Rogério Ceni, que os caras iam acabar com o Rogério Ceni. Foi falha dele. E é o gol do Fernandão, não foi? Fernandão, Que largou a sobrou, bola que pro cara. largou Eu aqui perdi o o Fernandão. Mas você perdeu? Que triste. Só um jogo. Só pelo um São Paulo, jogo? só Ó, um isso, jogo. ô, Pensei que você Cascão, tinha a gente precisa ficado fazer uma fora, matéria. Não, só Posso perdi um fazer o programa aqui, porra? Pode. Ô, Cascão, precisamos fazer uma matéria aí desses números do Souza, cara. perdi um jogo. Uma derrota só, campeão do mundo, campeão da Libertadores e vice-campeão da Libertadores. Isso é sensacional, Um Souza. jogo pro Internacional, na Libertadores. Um jogo só. Ó, na final, que foi a final. O primeiro jogo da final, o Josué foi expulso no primeiro tempo e perdeu esse jogo de 2-1. E lá, por pouco, a gente não Então, já que você sabe tanto de Libertadores, na história do São Paulo, lê pra mim lá, na moral do gato, vai. São Paulo no Morumbi em jogos de Libertadores. 100 jogos, 72 vitórias, 18 empates, 10 derrotas, 78% de aproveitamento. 203 gols marcados, 61 gols sofridos. Você sabe desses jogos todos, dos 203 gols marcados de Libertadores,
Quantos gols olímpicos tiveram, você acha, de bola parada? Olímpico? Isso é no Morumbi só, né? Mas na história do São Paulo, por exemplo, em termos de Libertadores, quantos gols olímpicos você acha que o eu gosto de falar de bola parada. Quantos gols olímpicos você acha que o São Paulo fez jogando em Libertadores, sendo tricampeão do mundo? Só um. Quem fez? Você. Eu. Um gol olímpico que o São Paulo tem, eu que fiz. Lá do São Paulo e Colo-Colo, lá no Rojas. O Rojas era o goleiro, fez o gol olímpico. Vamos lá, bota os 2 gols aí pro João Carlos, meu irmão. É o prefeito de Sumaré? Vinícius trabalha com você? Eu pensei que fosse. Vamos lá. Aí pro meu pai, que tá lá em Santo Antônio de Poços, para todos os São Paulinos, para todas as comunidades do São Paulo, porque hoje a gente tem muito isso, para todas aquelas pessoas que fazem Instagram, YouTube, programa, um monte de gente. Para vocês todos aí, olha, esses números aqui eu não conhecia, são números maravilhosos, né? Por isso que o São Paulo é um dos times que mais acredita em Libertadores. Parou no tempo, faz 2 décadas, são 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Vamos lá. Então são 6 jogos, 72 vitórias no Morumbi, 18 empates. Então são 90 jogos sem perder. 90 jogos sem perder. 10 derrotas só. 78% de aproveitamento. Por isso que é o São Paulo. Bota os gols aí. Aconteceu ontem lá, porque eu parei de proteger muita gente sozinho. Tá? Então, mas não quero nem a fala dele. Não vai ter, vamos falar só do jogo. Não quero nem a fala dele, não quero absolutamente nada. Só vou falar do jogo. O São Paulo ganhou o jogo, é uma coisa impressionante, Souza, muito bem da Libertadores e precisa melhorar esses empates que tem. Por que oscila tanto assim? Craque, por causa, eu acho que os desfalques, né? São 9 jogadores fora, né? O Zubeldia está tendo que usar bastante a base. Ontem trouxe 3 ou 4 jogadores que estavam no sub-20, né? E jogaram ontem, né? Até o Henrique reapareceu. O Henrique apareceu, o Luciano estava no banco ontem, porque o outro jogador sentiu também, o André sentiu a posterior ontem. Então, São Paulo hoje, dentro do possível, né? Principalmente, a gente tem falado muito que só tem 2 times no Brasil que tem a capacidade de disputar todas as competições, que é Flamengo e Palmeiras. Nenhum outro time tem. Então, o São Paulo precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, mas essa melhora passa muito para os jogadores que estão lesionados. Mas dentro da competição, não perdeu nenhum jogo, né? Empatou alguns jogos em casa, mas ontem fez uma vitória. Não jogou tão bem, mas... Qual que é a força do São Paulo? E eu sei, na minha visão, a força da camisa do São Paulo quando disputa jogos internacionais é uma coisa impressionante, como tem essa visão lá de dentro, sabe, o torcedor, é uma coisa incrível o São Paulo quando ele joga, e principalmente a Libertadores, apesar de há muito tempo não ganhar, mas tem uma coisa diferente, Souza, e por quê? Tem uma coisa diferente, o torcedor ele é diferente nessa competição. A chegada do Morumbi ali, naquela rua de fogo que ele chama ali eu joguei no São Paulo muito tempo, disputei vários Libertadores e a gente ganhava o jogo ali. Então, o jogador precisa melhorar dentro de campo, essa é a realidade. Eu até critiquei ontem que os caras chegam, empurram, batem nos caras e ninguém faz um tumulto, chega. Eu sei que tem VAR hoje, mas você precisa se impor. Mas dentro disso, o São Paulo está fazendo uma campanha impecável na Libertadores. Será que não é mais daquilo que se espera, Veloso, em relação ao São Paulo na Libertadores e no Brasileiro? Qual a visão que você tem? Eu acho que essa primeira fase da Libertadores, muitas vezes, não é nem parâmetro, né? É uma teta, né? Você vê, o Palmeiras pode fechar aí com 6 vitórias seguidas, né? Já tem a melhor campanha da Libertadores com 15 pontos. De novo, né, Veloso? Pode ir a 18. Então, assim, não é muito... E o ano passado ficou nas oitavas, né? Pegou o Botafogo, que veio da pré-Libertadores e foi campeão. Que passou ontem também, que ganhou de 2-0, né? Chegou em segundo lugar. 1-0, o gol do Arthur foi invalidado, né? Igor Jesus, é isso. E está classificado em segundo lugar. Então, assim, eu acho que não é muito parâmetro essa primeira fase da Libertadores, porque dependendo do sorteio, você cai num grupo muito fácil. Eu já até falei aqui, para mim a primeira fase da Libertadores é mais fraca do que o Campeonato Paulista. Então não dá para a gente também encher os olhos com os times que estão jogando aqui. Mas falando do São Paulo, eu acho que quem está resolvendo, e quando entra, resolve, para mim deveria ser titular, é o Luciano.
O Luciano tá jogando mais à frente por causa das lesões ali de Caleri, agora o A André saída do machucado. Caleri, o Lucas deu um espaço deu melhor pro espaço Luciano, pra ele. que é bom de bola. Eu acho que fez 92 gols com a camisa. 92. 92 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano tá ganhando espaço, tá jogando mais perto do gol, tá fazendo gols. Precisa parar um pouco de ser chato, né? Porque ele arruma confusão com todo mundo. Às vezes é expulso, toma amarelo, mas dentro de campo tá resolvendo. Tá? É um jogador que o Zubeldia tá usando bem. Aliás, o Zubeldia tá suspenso de novo, né? Já não vai estar no primeiro jogo das oitavas, porque tomou... Isso aí é uma vergonha, cara. Isso aí é vergonhoso para um clube como o São Paulo, sabe? Para um clube como o São Paulo. É vergonhoso você, Júlio Casares, não ter a moral como presidente de chamar a atenção desse cara. Porque você tem medo dele? Qual que é a parada? E vocês aí, assessores de imprensa? E você, Carlos Belmonte? Vocês não... Ô, meu irmão, outro meu dia, você tá pensando que você é o Tele Santana, irmão? Você tá pensando que você é o Minelli? Você tá pensando que você é quem? Pô, de novo, fora, irmão. Que bagunça é essa? Nicola. E o prejuízo para o clube, né? No final de semana o São Paulo perde para o Mirassol sem ter o Zubeldia no banco. Vai para as oitavas de final para fazer o primeiro jogo. Sem Aí perde o jogo nas oitavas. Depois não consegue reverter. Contra o Bahia, Depois contra o Bahia ele tá fora também. Não é verdade? Pois é. Tá fora também. O Abel ficou de fora do jogo. Hoje é Bahia e Inter, né? Bahia e Inter, É. um dos dois vai cair fora. O jogo Bahia vai classificar. é o jogo é no Sul. É, Tem que ter. O Bahia foi campeão brasileiro no Sul, contra o Internacional. Pois é. O Bobu arrebentou em 88. Você lembra disso ou não? Lembro, eu era pequenininho. Não, você não lembra, não. Você deveria saber. Eu acho que vai dar Quanto foi o Internacional. jogo, então? Vamos apostar o meu salário com o seu? Vamos, você quer apostar? O que você quer apostar? Internacional. Tá, eu vou no Bahia. Então, beleza, boa. Ô, craque, mas só para completar, me dei bem Não nessa. vai caber aqui no estúdio tanto. vai botar tem que chegar aqui, uns não vai caber caminhão. aqui. Ô, craque, mas agora só sobre o São Paulo, assim, eu vejo o São Paulo no Campeonato Brasileiro descompromissado. Entendo os Mas desfalques. o que é descompromissado? Falta de vontade. Pô, o Corinthians Você está dizendo que os jogadores estão entregando o jogo, é isso que você está Não, dizendo? não. Não, você falou isso. Vamos lá. Não falou ou não falou? Falta de compromisso é falta de entrar Não, com falta de apetite. comprometimento é que você está entregando. Não, é que entregar é diferente, entregar um nível a mais. Falta de comprometimento é não ir para a decisão. O Campeonato Brasileiro Mas quando você não vai para decisão, você está fazendo o quê? Você está entregando. Não, você não está Foi o entrando que eu numa... entendi também, Nicola. Você Foi o que eu entendi o também. Você está dizendo que os jogadores estão entregando, então. Não, tem uma diferença entre entregar e não entrar com Não tá a força motivado máxima. pra ganhar. É assim, Mas quando você não está motivado para ganhar, por quê? Nós que jogamos bola, se a gente recebe salário, Eles tão- tem pois bicho, é. tem tudo. Pois Mas é. por que você está motivado para não jogar? Pois é. Um time, eu posso não estar motivado, mas vocês têm que estar. Claro. isso, Não é verdade? Agora, os 11 não estando motivados, é porque alguma coisa aconteceu aí. Isso às vezes até vem Não, da você está diretoria. acusando os caras assim. Não, não tô não. Isso vem até às vezes da diretoria. Mas você não tá, então? Ó, vamos lá. Tá com medo de processo, né? Não tô nem aí. A prioridade do São Paulo está muito clara nas Copas, tá? Só que o São Paulo não Você pode... vê como abrir que é mão- uma mentira o futebol e nós que falamos, né? Nós que comentamos. Então aí acaba as Copas, porque todos vão sair fora. É mata-mata, né? Né? Contra- Aí, não, mas a gente tá focado no brasileiro, vamos focar na Libertadores. Vocês são tão. A gente é tão mentiroso nesse sentido, como comentarista, nós, me incluo, que a gente vai esquecendo dos tropeços. Aí, quando as Copas terminam, aí eu chego na 4ª posição do brasileiro. Nossa, que campanha legal que o Zubeldia fez. Estou na Libertadores. Não é muito louco isso? Chegou em sexto ano Chegou em passado. 6º ano passado. A atuação do São Paulo contra o Mirassol foi vergonhosa. O Mirassol parecia um time grande e o São Paulo parecia um É time... porque falta de comprometimento, os caras entregaram o jogo? Não entregaram. Você quer dizer Não isso? entregaram, mas entraram com uma má vontade. sem Mas tamanho. quem entra com má vontade? Você já entrou com má vontade? Já. Tá, mas todo mundo entrou? A impressão Quando que eu um tive- entra, a o impressão outro que eu tive entra. É que todo mundo. Ou Souza, você acha que alguém jogou com vontade? Não, você não apresenta programa aqui. Quem faz pergunta sou eu.